Alô, 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 olá! Seja bem-vindo ao podcast Encontro Maternidade. Já sabe o que deve fazer, acionar aí o sino, seguir a página YouTube Nilza Majac para que você possa estar informado sobre tudo o que acontece aqui no podcast Encontro Maternidade. Atenção! Também pode enviar-nos a sua história sobre maternidade e paternidade, não é? Mãe, pai, filho, para o 8460155858, que é o nosso WhatsApp. Esperamos pela sua história. Clique aí já, YouTube Nilza Majac, subscreva-se, que nós estamos aqui à sua espera para que você possa assistir todos os episódios do podcast Encontro Maternidade. Bom, a nossa convidada de hoje é nossa convidada sim, porque aqui às vezes temos nossos. Hoje é a nossa convidada. Ela é uma mulher muito, muito especial. Chama-se Leonilde, das Lágrimas David Bungueia, Xirinze. É mãe de 2 meninas. Ela é licenciada em Recursos Humanos, mas na verdade vem aqui para falar sobre a sua maternidade. A Leonilde traz-nos uma história que vai mexer com todos nós. Mas eu vou deixar que na primeira pessoa ela se apresente e conte-nos um pouco mais sobre a sua maternidade. Seja bem-vinda, Leonilde. Obrigada, Mana Nilza. Tudo bem? Estou muito bem, graças a Deus. Também, muito bem, obrigada. Antes de nada, quero agradecer-te por teres aceito o convite aqui do podcast Encontro Maternidade para partilhar conosco uma história tão sensível da tua vida que eu acredito que vai inspirar outras mães, não é? A superarem, caso estejam a passar por um momento igual. És uma mulher forte e agradeço muito pela coragem de partilhar conosco, tá bem? Tá, obrigada. Leonilde, fala-me então da tua maternidade. Quando foi mãe pela primeira vez e como é que foi? Foi espetacular. Fui mãe pela primeira vez há sensivelmente 18 anos. E depois, 9 anos depois, né? Não posso precisar, mas em 2016 tive a minha segunda sorte. Ok. Essa aqui é a historial, é a que me traz aqui. Exato. É. Bom, a primeira tem neste momento 18 anos. É, tem 18 Exatamente. anos. E agora é mãe de 3, não é? A primeira tem 18, a segunda? É esta que perdeu a vida e depois a terceira com 5 anitos, quase 5 anitos, ainda não fez. É. Ok. Bom, conte-nos exatamente o que aconteceu, Leonilde. Bom, é um pouco difícil falar disso, apesar de passar um tempo. Quanto tempo passa? Passam sensivelmente 5 anos. 5 anos. É. E a dor continua intensa? Continua. É como se, assim que passo esta entrevista, é como se fosse hoje a acontecer. Eu renovo tudo aquilo que eu vivi no dia 7 de junho de 2019. Foi um dia normal. Antes disso, eu acusei malária de uma semana e fui ao hospital. Fui acusar uma cruz, vim medicando. Afinal de contas, era para me reter em casa e ter alguns dias para despedir-me da minha filha. Na altura eu estava a me formar ainda, não é? E não podia ir à faculdade porque eu estava com esta malária. Sim. Fui acompanhando a ela. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 3 anos já. 3 anos de idade? É. Uma vida já. É. Já tinha os seus hábitos, já conheciam ela em casa, É. as manias dela, as qualidades. Como é que ela se chamava? Chamava-se Kailane Litsuri. Kailane. Gostava muito de sorrir para nós. Gostava muito de chamar a mãe, chamar a irmã mais velha. Prontos. E foi mesmo num dia normal, na sexta-feira. Quando eram 15 e tal, ela começou a ficar um pouco débil. Eu não entendia o que estava a acontecer. De repente? De repente. E graças a Deus o pai estava em casa. Levamos ela para o hospital, já lá para o fim do dia. Chegamos no hospital, ela não acusou nada. Simplesmente
nos deram alguma medicação só para renovar a ela, podia ser algum problema de apetite. E a médica suspeitou que podiam ser aftas, não é? E voltamos para casa, preparei alguma coisa para ela comer, sequer conseguiu comer aquela refeição. E pronto, assistíamos ali os bonecos que ela tanto gostava. Disse, mãe, eu peço para trocar e colocar panda para mim. Eu troquei e coloquei panda para ela. Disse, mãe, olha para mim. Eu olhei para ela. Ela disse, mãe, eu amo meu pai. Eu amo meu pai. O pai já havia saído porque, por conseguinte, quando fomos ao hospital, o carro teve problema de alguma peça. Então o pai ia beneficar a caça dessa peça. Então disse, mãe, quando o pai voltar de serviço, peço para mãe dar comida, pai. Eu disse, sim, tá bem. Disse, mãe, não zanga para meu pai. O pai também não pode zangar para minha mãe. Acredita, Mana Nilza, a partir daí, eu não sei o que é me exaltar com meu marido, porque eu sempre me lembro destas palavras dela. Ela me ensinou a perdoar as pessoas. Ela me ensinou a perdoar o pai primeiro. Então o tempo foi andando. Disse, mãe, eu gosto da Mana Luana, que é a irmã mais velha dela. Disse, eu gosto da Mana Luana. Eu disse, sim, Mana também gosta muito de ti. A irmã estava ali. Isso foi no dia em que... Ela perdeu a vida, na sexta-feira. Do nada. A minha sogra não estava, eu ainda vivia com os meus sogros, mas a minha sogra não estava, era um dia normal. Tínhamos algum ensaio da igreja, só que eu não fui porque estava doente. Então, pronto, ela disse, mãe, estica a rede para mim, eu preciso dormir, desliga a lâmpada. Eu disse, não, filha, eu não posso desligar a lâmpada, porque eu vejo que você está a ficar fraca, mas eu não estou a entender porquê. Eu fui com ela à cama, disse que eu quero dormir com a Mana Luana. Eu disse, não, eu preciso dormir contigo. Pronto, Mana Nilza, eu também fiquei sem forças, não consegui mais nem carregar a minha filha. Mas no hospital diagnosticaram o que exatamente? Pronto, eles acharam que fossem aftas, estejam na fase inicial, mas que ela não demonstrava nada, nem estava com tantas febres assim. Mas ela estava perdendo o apetite e ficava mais fraca ainda ao decorrer do dia. Então, pronto, eu vi minha filha ficar mais fraca. Então, como ninguém estava em casa, eu tentei carregar a ela. Isso no mesmo dia? É, tentei carregar a ela. Aquilo foi em ligação de tempo mesmo, nem me deu tempo. Tentei carregar a ela para correr ir à vizinhança. Não consegui ir à vizinhança. Quando eu tentei chegar à vizinhança, eu caí com a minha filha na porta da vizinhança. E pronto, perdi assim minha filha. Naquele momento em que caiu, depois tocou nela, percebeu que... Na verdade, Mana Nilza, eu já não me reconhecia. Dali, quando eu caí, já não posso contar o que aconteceu. Só sei que eu queria que ligassem para minha sogra, que ligassem para meu marido e avisaram que a minha filha está cada vez mais pior. E pronto, eu despertei. A casa já estava cheia de pessoas. O que sentiu quando despertou? O que lhe veio à mente? Eu só queria minha filha. Porque eu achei que, pronto, ela estivesse ainda em vida, fosse apenas uma doença normal, que fosse passar. Mas, para o meu azar, não. Deus já havia lhe tomado. Bom, muitas vezes, quando os pais, quando um filho parte antes do pai, nós até temos vontade de fazer a troca. E ficamos muitas vezes a pensar, por que não eu? Ela tinha tanto ainda por viver. Por que tinha que ser ela? Em algum momento sentiu-se super desesperada, sem saber mesmo o que fazer? O que é que lhe deu suporte nesse momento?
Meu marido. Meu marido, nós os dois sentimos muito. No entanto que, quando ele chegou, pensou que podia fazer alguma coisa. Por coincidência, meu marido trabalha no hospital, é um técnico. É como se ele não conseguiu travar a morte da sua filha. Ele se condenou por muito tempo. Ele dizia sempre para mim: mãe, o que é que eu não fiz? O que é que falhou? Como é que tu achas que a sociedade vai olhar para mim? Eu salvo vidas, mas eu não consegui salvar a vida da minha filha. Então eu acho que, penso que cada um foi suporte do outro. No entanto que na tal sexta-feira ela levou a criança de volta para o hospital, mas já havia perdido a vida, acho eu. Nem procurei mais saber, depois daquele momento, quando levou ao hospital, o que aconteceu. Mas eu acho que já havia perdido a vida. E quando ele voltou para casa, já deviam ser 19 tal ou 20 horas. A casa estava cheia de pessoas. Ele entrou no quarto, pediu-me, me deu um abraço. E disse: eu não sei o que é que falhou. Eu não sei o que é que eu devia ter feito e não fiz. Então eu acho que ele foi o meu suporte. A minha sogra também. Ela faz negócios dela, mas eu via ela por um tempo a parar tudo pela neta. Eu acho que minha filha era especial, Mana Nilce. Minha sogra faz badias, mas as duas, ela acordava e dizia: mãe, pai, eu quero sair para estar com minha avó ali. Porque ela via a avó como se estivesse a sofrer naquela madrugada, a moer badias. Ela era uma pessoa muito amparosa, gostava de amparar, de estar perto. Ela achava que podia fazer mais para as pessoas em ajudar. Então eu acho que é esta a missão que nos resta para mim e meu esposo neste momento, porque ela nos ensinou isso. Com apenas 3 anos de idade, é um anjinho que deixou muitas marcas, porque muitas vezes quando, desculpa mesmo estar a fazer essa comparação, quando uma criança nasce e perde a vida na maternidade, dói muito, sempre dói. Mas trata-se de alguém que nós, no fundo, não conhecíamos o jeito, a maneira de ser, não é? Não deixa de ser o nosso bebê eterno. Mas 3 anos de idade, já tinha uma personalidade. Como disse anteriormente, já tinha os seus gostos, já falava bem, como a mãe disse. Para as irmãs, para a irmã mais velha em particular, como é que foi? Como é que ela reagiu? Foi um terror. Foi um terror. Não foi fácil, Mana Nilce. Não foi fácil. Ela tinha sonhos. Às vezes ela sonhava. E ela sempre dizia para mim: mãe, quando é que vai me dar uma irmã igual a Kailan Litsure? Mas eu dizia para ela: foi a vontade de Deus. Você verá a sua irmã numa outra oportunidade. Quando ela abrisse aquele canal de bonecos, ela dizia para mim: mãe, é este canal que Kailan gostava, né? Então, eu posso dizer que tive que gerir isso pela irmã, mas estamos ainda no processo. É verdade. Bom, muitas vezes o que realmente deixa-nos desesperados é como lidar com a situação com o luto, não é? Como lidar com o luto, como lidar com a perda de um filho. E tudo perde sentido. Tudo. O trabalho, os afazeres diários, a relação com as pessoas à nossa volta. Tudo deixa de fazer sentido. Depois do intervalo, a nossa querida convidada vai partilhar convosco como ela tem feito para dar a volta por cima. Não saia daí. Até já. Tens 10ª ou 12ª classe e buscas por uma instituição de ensino que vai te preparar para o mercado de emprego e trazer-te oportunidades únicas com direito a estágio?
Instituto Médio Politécnico São João é a resposta certa para si. Aqui você pode fazer os seguintes cursos: enfermagem de saúde materno-infantil, enfermagem geral, técnico de medicina geral, administração hospitalar, administração em gestão, contabilidade, gestão financeira e patrimonial, gestão de recursos humanos, gestão autárquica e guia turístico. Este é com certeza o melhor instituto para a tua formação profissional. Está localizado na cidade de Lixinga. Aqui, quem se capacita não fica parado. Sabe aquele lugar muito especial que tem um pouco de tudo para a sua casa? Esse lugar tem nome: Éden Colchões e Mobília. Aqui você encontra camas diversificadas, colchões medicinais ortopédicos e não só, super confortáveis que evitam qualquer tipo de dor no seu corpo. Almofadas para cama ou sofá, lençóis, beliches, estantes, TV rack, cômodas, mesas de jantar, cadeiras de jantar, vasos decorativos e tudo que a sua casa precisa feito à base de madeira pinho ou nacional. As lojas estão disponíveis em todo o país. Estamos de volta e, claro, continuamos a conversa com a mãe Leonilde, ela que está aqui a partilhar uma experiência de vida. Infelizmente, perdeu a sua filha quando a mesma tinha 3 anos de idade e está aqui a conversar conosco hoje sobre como foi este momento e passar para outras mães como elas podem lidar com uma situação similar. É certo que não existe uma fórmula mágica para saber lidar com a morte. A morte é tão dolorosa, tão destruidora, dói, pica profundamente. E muitas vezes nós nos desesperamos. Não sabemos o que fazer, nem para onde ir. E, graças a Deus, é uma mulher cheia de fé, não é? Através da oração, encontrou o seu suporte para além da sua família. Através da oração, dos irmãos da igreja que me apoiaram muito. Desde já agradeço ao meu esposo, como eu dizia, aos meus sogros e a todos que me ajudaram. Talvez alguns nem se apercebiam que era uma ajuda, mas eu queria mais estar com pessoas ao redor, crianças. Eu acho que quando eu perdi minha filha, é onde eu entendi o verdadeiro amor de uma mãe para com um filho ou para com qualquer criança. Passei a gostar mais de crianças. Já vinha a gostar na minha adolescência. Eu brincava com minha mãe, dizia eu quero ter 10 filhos, mãe. Mas quando eu perdi a minha filha, eu acho que passei mais a gostar mais de crianças. Então essa foi a minha terapia. Ok. Exato. E numa situação em que não foi preparada, porque quando alguém está doente, sem se aperceber, prepara-nos para o desaparecimento físico, porque a pessoa adoece e fica durante muito tempo doente. No fundo, nós já até cogitamos a possibilidade de perder aquela pessoa. Não queremos acreditar, mas a gente se cansa de ver aquela pessoa sofrer com aquela doença. E não foi o seu caso, foi daqui para aqui. Algo que não esperavam. Foi é um dia ou 2? É um dia só. Foi um dia que tudo isso aconteceu. Sim. E o que tem a dizer para outras mães que estão ligadas ao nosso podcast e sentem também a dor do luto pelos seus filhos ou pela sua filha? Bom, primeiro eu gostava de dar um abraço a 2 mulheres muito fortes também, que talvez olham para mim como se fosse um espelho e elas não escondem isso. A minha prima Clara Ofiço e a uma vizinha Josefina. Mas eu gostaria de dizer que a perda de um filho é incomparável. Não há nenhuma dor que eu possa dizer, não, leva um tempo, mas depois vai passar. Esta dor não passa.
tento cantar aquelas canções da igreja que ela tanto gostava. Tento me espelhar. Agora tem uma irmã, ela. Depois dela eu tive uma. Que eu tenho olhado para ela. Às vezes me igualo a ela. Mas é difícil lidar com a dor. Então eu gostava de dizer às outras mulheres para que sejam muito fortes. Que pronto, o que puderem, façam para lembrar os vossos filhos. Eu, por exemplo, fiz esta camisete. Em casa tenho alguns quadros, tenho algumas fotos para relembrar a ela, para que ela não se apague. Porque há quem diga, não, ela está a exagerar. O meu perfil é minha filha. Ela está a exagerar. Eu acho que devia colocar as irmãs ao invés dela, porque ela perdeu. Léo, assim você não vai conseguir esquecer a dor, não vai conseguir esquecer a ela. Eu tenho olhado para essas mulheres e eu digo, coitada, porque aquilo que eu sinto é mesmo algo inédito. Então eu gostaria de aconselhar as outras mulheres que tenham perdido filhos, tanto na maternidade, pós-parto, tanto depois, que sejam fortes, que Deus quis assim, apesar que dizem que não pode se dizer que Deus quis assim, mas Deus vai nos conforta, vivam na oração e mais tempo, menos tempo, Deus não vai repor, mas nos dá mais outros filhos para que nós possamos olhar neles a esperança de ser mãe novamente. Então é isso que eu tenho a dizer às outras mães. E a camiseta vem, Litsuri vive em mim. O que significa Litsuri? Litsuri é o nome dela, que meu cunhado deu, irmão do meu marido. E nós demos Kailan, então ela era Kailan Litsuri. Mas o Litsuri era o nome mais chamado na zona, em casa. É mesmo para dizer que ela vive em nós, vive em mim, vive em meu esposo, vive em nossa família, vive em quem conheceu a ela. Ela nunca morre, ela vive em nós. Se tivesses mais uma oportunidade para estar apenas um dia com a tua bebê, o que é que terias para ela? Bom, eu devolveria as palavras dela, que eu lhe amo muito, que eu não zango mais para o pai, que eu amo muito também a irmã, a Mana Luana, como ela me ensinou. E darei a ele um abraço muito forte, quando eu dei no dia 1 de junho. Muito obrigada por ter partilhado esta história, não é? Com todos nós. E eu acredito que não existe palavra nenhuma que vá apagar esta chama, esta dor no seu coração. Mas também acredito que com a fé de Deus vai conseguir pelo menos ter forças para cuidar das irmãs que também precisam muito de si. Muitas vezes a dor ela machuca muito, mas também dá-nos alguma missão, não é? Eu acho que com a sua dor outras mulheres se identificaram. São várias mulheres que se calhar perderam seus filhos e estão ligadas ao podcast neste momento e em si encontraram-se, se calhar conseguiram perceber tudo o que sentem através daquilo que está aqui a falar. Muito obrigada mesmo pela força de ter se desafiado a vir aqui ao podcast para falar sobre este assunto. E mesmo a finalizar, para qualquer mãe, qualquer pai que esteja de luto, que palavras é que deixa? Bom, para finalizar, gostava de agradecer primeiro pelo convite, Mana Nilce, e dizer para os pais, porque eu acho que esta dor não é só de nós como mães, mas sim, como dizia inicialmente a Mana Nilce, é também dos pais. Então eu gostava de
dar um forte abraço a estes pais que juntos vão superando, apesar de não ser possível, volto a reiterar, mas juntos vão se abraçando, as falas, porque, Mananilza, na perda de um filho ou de qualquer ente querido, há falas por aí. Mas mediante isso, há quem diga, não lhe conseguiu levar ao hospital a tempo, não, porque não dava remédio tradicional para nós as mulheres, não, porque não controlava a alimentação. Foi Então, julgada? Já tínhamos finalizado, sei sim, mas eu gostava de saber, foi julgada pela morte da sua filha? em algum momento sim, Uau. fui. Em algum momento sim, fui julgada. Há quem achou que eu não controlava o remédio tradicional para a criança, eu não era atenta. É tanta coisa, Mananilza, que eu não preciso aqui falar. Mas eu gostaria que os pais se abraçassem como pais desta criança e se juntassem em uma oração, que, pronto, se apoiassem acima de tudo, porque a dor não morre, mas melhores lembranças são dos momentos felizes que nós passamos com os nossos filhos. E é isso que eu guardo da minha filha. Aquele momento que ela dizia para mim, mãe, canta comigo. É isso que eu guardo até hoje. Quando eu vou ao cemitério, eu canto aquelas canções que ela gostava, encurtava. Qual é a canção que ela gostava? Pronto, ela gostava de uma da igreja mesmo. Queres cantar? Quero. Podia ser muito bom para mim. Ela dizia assim para nós: Pepe mbiluinyanga sianye siwi impostolo Pepe mbiluinyanga sianye siwile. Pronto, ela gostava muito deste Para quem não percebe o louvor. que significa? Isto significa que, pronto, estou livre, o meu coração está livre, o meu coração está feliz, está transbordado de tanta alegria, porque eu revivi, me sinto renovada, não é? Pelo meu apóstolo, neste caso para nós, né? Pelo meu Deus, neste caso. Então, tudo eu entreguei ao meu Deus e Deus tirou-me toda a maldade e estou livre. Então, eu passei a gostar deste louvor que ela tanto gostava. Ok. Mãe Leonilde, seja forte. Receba o nosso abraço. Muito obrigada por ter partilhado essa história. Para você que está em casa, ou não, mas é uma mãe que infelizmente perdeu o seu filho, a sua filha, e enfrenta a dor do luto, da morte. Não se desespere, muita força. É uma dor que não vai acabar nem melhorar. Assim como está, é como ela vai se manter até os últimos dias da sua vida. No entanto, aprenda a conviver com esta dor, porque tem outras pessoas que precisam de você. E comece a levar aquelas lembranças boas do seu filho que não está mais consigo, conservá-las no coração. Use estas lembranças boas como combustível para que você possa cuidar dos irmãos que ainda estão em vida, se for o caso, e da sua própria vida, porque você está vivo. E que Deus nos dê força, porque só Ele para perceber a morte, assim como só Ele percebe o nascimento. Não é? É. Me dá sua mão. Obrigada. Obrigada. E assim finalizamos o nosso podcast hoje com esta super mulher. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Eu aprendi bastante e espero sinceramente que tenha servido de motivação e tenha renovado as suas forças, se for o caso. Que Deus abençoe. Até a próxima edição.